bom dia. Aleluia, bom dia. Deus seja louvado. Não existe nada maior do que a palavra de Deus. Darcy? Vamos orar. Hoje eu quero ir bem devagar. Porque eu quero que vocês entendam na praticidade o que é o homem interior, que tem que ser renovado, estruturado, transformado, e o nosso homem carnal, esse corpo adâmico que nós vestimos. Se você entende a parte bem didática, fica fácil você identificar a fala de Satanás quando ele vem mentir para você. Porque o evangelho é muito simples, não é nada complicado. O evangelho, ele é para você, é para mim e é mudança diária. E tem algo que nós não queremos compreender, o nosso homem exterior fecha o ouvido, não quer que você ouça. É que a vida que você tem hoje é a vida de Deus em você. Então esquece o mundo. Se você quer vencer e seguir uma trajetória realmente de santidade rumo ao céu e construir tesouros do outro lado, esqueça o mundo. Não ouça o mundo. Não queira saber dele, porque ele vai mentir para você o tempo todo. E nós estamos numa reta final. O reloginho está correndo. Não sei se é na minha geração que Jesus vai voltar, mas eu tenho que preparar a que vai ficar atrás de mim. Nós temos que preparar a próxima geração. E Deus conta com você e comigo. Mas você não é obrigado. Deus ama você, e ama a mim, e ama aquele que só quer nascer de novo. Quer continuar a beber a vida toda e quer continuar distraído com o parque de Satanás. Distração do mundo, rouba você. Mas você vai para o céu. Ponto. Amém. Mas eu particularmente, eu não quero passar por esse mundo sem que Deus possa usar a vida dele em mim para tocar o mundo. Porque eu sei que o mundo passa e tudo que eu estou vendo está passando. Então o diabo vai tentar jogar um monte de coisa em cima de você. Você que tem que aprender a se edificar, a se fortalecer, a no seu dia a dia de 24 horas pegar 1 hora. Jesus deu a dica para você e para mim, ele disse, será que você não tem 1 hora para estar comigo? 1 hora. Só 1 hora. Se você olhar quantas horas você fica no telefone com alguém. Você fica horas com a pessoa que você ama no telefone. Mas e com Deus, que guarda os seus? Você fica nem 15 minutos? Eu não estou falando isso para te julgar nem condenar. Só quero te alertar. Porque as distrações do mundo são muitas. Os afazeres diários, eles roubam. Se você não se posicionar, você não consegue orar. Porque o seu tempo fica totalmente bagunçado. Então comece a pensar o seguinte, investir em você mesmo é você passar tempo com o seu Pai Celestial. Porque é só isso que Ele quer, que você passe tempo com Ele, para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa tirar de você os medos, os temores, para que realmente você creia que você pode andar sobre as águas, que você pode impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, para que você creia nisso. Que é lá em Marcos 16, ele fala, olha, você crê em mim? Essa é a unção realmente do filho amadurecido, do cristão amadurecido. Ele fala, você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Crê mesmo? Creio. Então você pode expulsar demônios. Aí que está, você sabe que você pode expulsar demônios? E não fique pensando naqueles demônios que você ouve falar, que se manifesta, que se atira no chão, que grita, esperneia, muda a voz. Esse é o raso. Os piores demônios são os intelectuais que estão escrevendo livros por aí, que estão interferindo na educação dos teus filhos através de músicas erradas, que parecem boas, mas não são. Que levam as pessoas a pensamentos errados. Esses são os demônios que fazem leis para os países. Esses são de alta esfera. E é esse que você tem que focar.
Você precisa focar em quê? No seu próprio crescimento, no seu próprio amadurecimento. Nós temos que crescer, temos que amadurecer. Não podemos continuar bebês a vida toda. Quem tem filho sabe que o que o pai deseja? Que o filho cresça, que o filho amadureça, que o filho não fique mais dependente dele. É horrível ter filhos dependentes. Porque tudo que ele vai fazer, ele pergunta, o que eu faço, mãe? Eu compro ou não compro? Mãe, será que eu caso ou não caso? Mãe, será que eu faço isso? Ah, mãe, será que eu faço, mãe? Você quer ter filhos amadurecidos que sabem escolher, porque você os treinou para isso. Eles estão no mundo, mas eles sabem que eles não são do mundo. Estou falando de uma família cristã. Você quer ver o seu filho tomando decisões amadurecidas, porque ele foi bem construído. Ele não é dependente de você, ele sabe em quem confiar. Então vamos buscar em Deus força para mudar quem? Você mesmo. Você não vai mudar ninguém. Você sabe que ninguém salva ninguém? Salvação é pessoal, é individual, e quem está atrás das pessoas que pode convencê-las se chama Espírito Santo. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você órfão. Eu vou mandar alguém, o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele vai vir. Ele é o mestre da nova natureza. Então, nessa manhã, comece a entender que Deus, que você pode dizer, Pai, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. E para isso você tem que ser como Maria, aos pés de Cristo. Passar tempo com seu Pai Celestial, adorando, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é fundamental para o seu amadurecimento. Sem oração em línguas, nada de amadurecimento. É zero. E eu vou mostrar para você como que é fácil, como que a religião, ela usa o homem exterior para o seu próprio benefício, e está tudo bem. Eu quero que você entenda que nós precisamos crescer na nossa salvação. E só tem um jeito, transformar o meu homem interior. Você pode servir a Deus a sua vida toda por meio do seu homem exterior. Eu não quero isso para mim. Eu já fiz isso e eu não quero mais fazer. E me custou muito brecar. Porque quem me conheceu bem há uns 30 anos atrás, acho que a Cidinha está por aqui. Nós temos a Fran ali. Darcizinha também pegou uma fase assim, fora a minha família. Eu era extremamente ativista. Pense em alguém ativista. Acho que a Cidinha deve ter ainda as orações que eu escrevia. Eu escrevia pessoalmente, a Wanda tem as minhas orações ainda. Penso em todas as igrejas da cidade. Bom, pra você ter uma ideia, quem abriu o conselho de pastores na cidade fui eu. Meu nome está lá na primeira ata. Não tinha conselho de pastores em Lins. Só que quando eu dou glória a Deus pela oração no Espírito. Porque quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a entender que religião não tem nada a ver com Deus. Vocês sabem que eu uso cabelo curto? E era uma guerra naquele conselho de pastores. Porque eles eram meus amigos, só que eu não podia subir no púlpito, porque eu tinha cabelo curto, mas uma parte eu podia ir, outra parte eu não podia. E aí você vê a confusão que vai gerando. Isso não é por maldade, é a religião, são os dogmas religiosos que estabelecem regras e normas. Só que você tem que entender que você é família de Deus. Tem regras na nossa família. O céu é organizado, não é desorganizado. O nosso Pai Celestial é muito organizado. E tem leis também porque regem a nossa casa. Princípios espirituais maravilhosos. Então comece a entender que Deus, ele não está, ele
ele lida individualmente com cada um de nós. Cada um de nós. E que você precisa compreender que a sua vida é muito importante para Deus. E que você pode sair de qualquer situação que você estiver. Se você se aquietar e começar a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele está em você. Ele habita em você. O Espírito Santo só vai exaltar Jesus. Ele só vai levá-lo, só irá me levar a conhecer cada vez mais o coração de Deus para mim, por meio de Cristo. O Espírito Santo não exalta pessoas. Ele exalta a verdade de Deus que Ele está vendo em você e em mim. Então não importa onde você esteja. Deus, Ele é fiel. E tudo que Ele quer é um coração grato, um coração manso, um coração humilde, para que Ele possa dar instrução. E que a pessoa obedeça a instrução. Lembre, estamos indo rumo à eternidade, o seu lugar não é aqui. Daqui a pouco você vai dar um passo e você vai atravessar os tabernáculos eternos. E tudo vai ficar para trás. Só que a pergunta é, naquele dia na eternidade, o que é que você fez, Rita, com a verdade que eu revelei para você? O que você fez com ela? Você enterrou? Você negligenciou porque você queria aplausos de homens? Porque você queria agradar a homens? Então comece a pensar que o diabo quer que você pense que a sua vida é nada. O diabo quer que você pense que você não tem nenhum valor para Deus, nenhuma função, nada. Ele quer que você pense isso, ele está mentindo para você, ele está com medo de você. Porque ele sabe que se você se firmar na verdade de Deus, aquele que está em você é imbatível. E você se tornará imbatível. Não existe nada que Deus não possa fazer para mim e para você nessa manhã. Porque tudo já foi feito. Então o que Ele quer de você e de mim? Ele quer o seu tempo. Qual é o preço? O seu tempo. Qual é o tempo que você dá para Deus? Qual é? Eu não estou dizendo tempo de igreja. Pensa, qual é a pessoa casada que quer ficar o tempo todo com um monte de gente junto? Nunca está sozinho com o outro. Ninguém que é casado quer isso. Em 24 horas do dia, tem que ter uma hora que você vai estar sozinho ou sozinha com seu cônjuge. Tem que ter uma hora. Ninguém casa para não ficar com o outro. Mas foi um casamento atípico. Você casa porque você quer ficar com aquele com quem você se casou. Você quer passar tempo com ele, você quer estar com ele. Você quer intimidade com ele. Ninguém casa para não ter intimidade. Então não case, fique solteiro. Pensou você casa, lua de mel, boa noite, querido, dá um beijo, cada um entra em um quarto. Então por que você casou? E quem casa sabe das responsabilidades. Agora o Plácio tem responsabilidades, não é só ele sozinho. Ele casou, Marcelo casou, tem responsabilidades. Todos os homens aqui, Anísio, Gustavo, todos, sabe que quando se casa, tem responsabilidades, tem que pagar aluguel, tem mercado, não é mais comprar só aquilo que gosta. Mas vamos orar nessa manhã e vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você veja que é ser treinado, treinar o homem exterior, que a religião treina, e o que é ser treinado pelo Espírito de Deus, que é uma outra conversa. Simplesmente não dá para comparar, é incomparável. É diferente. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui treinada no meu homem exterior para servir a Deus. Para mim foi muito difícil brecar. Mas eu dou graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo, porque eu acreditei, sem saber direito, que orar em línguas traria edificação para a minha vida. Eu queria edificação, eu queria crescer em Deus. Eu queria conhecer o coração dele. Conheço tudo? Não, mas eu quero conhecer o que ele tem para mim.
Eu quero chegar do outro lado, esse é meu objetivo. E ouvir dele, venha, serva boa e fiel. Venha para este lado. Você fez exatamente aquilo que eu queria que você fizesse. É isso que eu quero ouvir do meu Senhor. Eu tiro os olhos do mundo o tempo todo. Eu não quero olhar para o mundo. Eu quero olhar aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei o que me espera do outro lado. Aqui eu já sei, é temporário. Diploma, eu já tive. Não vai me servir de nada para o outro lado. Passei anos da minha vida estudando. É ótimo estudar, você tem que ter um conhecimento. Mas eu entendi que eu estava entregando a minha vida por algo que não valia a pena. Era temporário e passageiro. E é infinitamente gratificante ver as pessoas nascendo de novo e se fortalecendo e se firmando nessa verdade. Então vamos orar nessa manhã. Pai, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te damos graças, Pai, porque tu és simplesmente incrível, tu és sobrenatural, tu és magnífico, tu és maravilhoso. Muito obrigada por esta manhã incrível, manhã de avivamento, onde o teu Espírito Santo pode falar e ministrar aos nossos corações. Você tem toda a liberdade, Espírito de Deus, para falar conosco nesta manhã. Espírito Santo, fale conosco nesta manhã. Nos ensina aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que não sabemos, que é desconhecido. Não queremos sair daqui ignorantes da verdade eterna de que somos amadas, amados por Deus. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa, manhã doce, manhã de comunhão, aonde nosso coração está aberto, iluminado para receber de Ti nessa manhã, Pai. Porque tudo que desejamos é mais de Ti, é a verdade que destrói a mentira. Que nessa manhã, Pai, toda mentira de Satanás seja destruída dentro de nós, na nossa mente. Nós temos, Pai, o coração humilde para receber a instrução. O nosso coração é humilde para ouvir a instrução. Nos arrependemos, Pai, da nossa insensatez. Muito obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã onde a Tua verdade prevalece e as mentiras de Satanás são destruídas. Muito obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã perfeita, manhã de cura, manhã de milagre, manhã de entendimento, palavra revelada. Nós não somos aquilo que sentimos, nós não somos aquilo que vemos, nós somos exatamente aquilo que a Tua palavra diz que somos, mais que vencedores. Filhos, filhas do Deus Altíssimo, com sabedoria do alto entendimento, guardados por alegres cantos de livramento. Amém. Aleluia. Então vamos começar em 2 Coríntios. E depois a gente vai para Atos, eu vou ficar o tempo todo no livro de Atos. Atos é onde a igreja começou. Foram as últimas instruções de Jesus para a igreja, para os discípulos. Por que é importante nós trazermos à memória o começo da igreja? O único livro da Bíblia que não foi fechado ainda é o livro de Atos, porque nós estamos aqui, a igreja permanece aqui. Livro de Atos, eu estou escrevendo o livro de Atos, você está escrevendo o livro de Atos. Você tem uma parte no livro de Atos, é a sua vida em Deus. Você está escrevendo a sua jornada, a sua caminhada com Deus. Comece a pensar que você tem muito valor. Comece a pensar que o Espírito Santo, ele fala o tempo todo com você. Você vai ter que aprender a aquietar seu coração. Aquietar suas emoções para ouvir coisas simples do dia a dia. Porque ele está em você. E se você aprender a ouvi-lo, você não vai perder tempo, você não vai gastar tempo naquilo que não vale a pena. Você vai ocupar o seu tempo. E você vai amadurecer, você vai crescer, você vai avançar. E você vai ser uma grande bênção nas mãos dele. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, o que nós temos que entender?
que um dia lá no Jardim do Éden, Adão fez a escolha errada, vocês já sabem disso. Ele comeu do fruto da árvore que era para ele não comer. Naquele dia ele morreu e todos os descendentes de Adão foram colocados no caminho da morte. Todos os descendentes de Adão nascem sobre a mesma sentença de morte. E Deus, naquele dia no jardim, ele fez o julgamento, ele limitou o poder de Satanás. Aonde está o poder de Satanás hoje? Está na antiga natureza, ele opera na morte do homem, e Deus mostrou que Jesus viria. Então, nascer de novo é tudo aquilo que Deus deseja para você e para mim. O mundo jaz em trevas, toda a estrutura do mundo combate a tua fé, combate Cristo, a verdade. Nós vivemos em um mundo caído e um mundo morto, cheio de aflições, e nós enfrentamos e vamos enfrentar muitas situações, estamos em dores de parto. E se você entende isso, significa que cada ano que passa, 2026 terá mais contrações do que 2025. 2027 terá muito mais contrações do que 2026. E assim, sucessivamente, até Jesus chegar. Então, ano após ano, as contrações vão aumentar. A pressão vai aumentar. Então, você precisa hoje, qual é o melhor dia da sua vida? Hoje. Hoje você precisa fazer a escolha de passar mais tempo com a palavra de Deus, passar mais tempo com o Espírito Santo, orar, deixar que o Espírito de Deus te leve a jejuar, te leve a meditar mais na palavra, mas você precisa, no seu livre-arbítrio, fazer a escolha. Jesus deu a dica, como eu disse, no mínimo. Será que você não tem 1 hora para estar comigo, Rita? 1 hora, todos os dias. De 24 horas do dia, você passa 2 horas assistindo um filme na TV. Você passa 2 horas ensaiando violão, teclado. Você passa 3 horas fazendo tantas coisas. Viajando, com os amigos, no churrasco. Mas nem 1 hora você tem para ficar comigo? Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que nós nascemos em um mundo morto, com toda a estrutura para roubar a nossa fé. E ele, como um bom pai, sabe que ele precisa que você cresça, que você amadureça nas suas emoções, que você não seja mais como um bebê levado por toda a doutrina errada, por todos sentimentos que são volúveis, flutuantes. Comece a pensar que vale a pena você investir em você mesmo. Vale a pena você passar mais tempo com seu pai, conhecendo o coração dele. Adore a ele, ore no Espírito Santo. Oração em línguas é para todo aquele que crê em Jesus, não são para pessoas especiais. Isso a religião diz que alguns podem, outros não podem, não é real. Jesus disse, se você crê em mim, você pode falar em outras línguas. Você crê? Creio, fale em línguas. Abra sua boca, deixa o Espírito Santo te instruir. Ele é aquele que instrui a nova natureza e só tem um jeito dele transferir do coração de Deus para o seu homem interior por meio dessa linguagem sobrenatural de edificação de fé. É para você que crê em Jesus, é para você que nasceu de novo. Eu estou insistindo nisso porque é muito importante você passar tempo orando no Espírito Santo. É muito importante você ouvir a instrução. É muito importante você obedecer a instrução, para você ir bem em tudo que você fizer nessa terra. Deus não quer a sua derrota, Deus não machuca pessoas, Deus não mata pessoas, Deus não está bravo com você, Deus não está com raiva de você, Deus não quer te castigar, nada disso. Deus só quer te instruir a andar no caminho certo, como um bom pai.
Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece. Mas Deus recebe cada um de nós. Deus não mata pessoas. Isso é muito importante você compreender. A bondade, o coração do seu Pai Celestial. Deus não quer te machucar. E aqui ele diz assim, olha, em 2 Coríntios 4,16. Por isso, Paulo dizendo, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que esse homem exterior está sendo corrompido todos os dias, eu estou morrendo no meu homem exterior, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o meu homem exterior precisa ser mortificado e meu homem interior tem que ser transformado, edificado, amadurecido. Porque todas as minhas decisões precisam vir dessa fonte da nova natureza, do meu homem interior. Nós podemos fazer reuniões para os casais. É legal você reunir os casais e dar algumas instruções, mas isso não muda o casamento. O que vai mudar é a transformação dentro da pessoa. Você pode testemunhar, eu fiz parte da DONEP, e o coração, a visão que Deus deu para Demo Shakarian, que foi aquele que fundou a DONEP, morreu com ele. Porque os próximos não eram iguais. Ele era um fazendeiro nos Estados Unidos, ele estava passando uma situação difícil naquela época, os fazendeiros ao redor dele, todos com dificuldades. Ele começou a buscar a Deus e Deus deu para ele uma estratégia, fazer um jantar naquele dia, chamar todos os fazendeiros e ministrar o que Deus estava fazendo na vida dele, foi uma bênção. Então o testemunho de Demo Shakarian para aqueles fazendeiros transformou a vida daqueles homens, e eram reuniões de homens, era uma visão que Deus deu para ele. Não adianta copiar, não é igual. Porque se você olhar, tem muitas pessoas que dão testemunhos maravilhosos, mas o dia a dia delas é zero. Elas são iradas, caloteiras, nervosas, briguentas, maledicentes. O homem exterior opera o tempo todo na vida delas. Mas elas estão lá testemunhando. Não é isso. É ser carta lida. Você sabe o que é ser carta lida? Todo mundo pode ler, todo mundo vê. A sua família tem que olhar para você e ver que você é real, que você é verdadeira. Você não está mentindo, não está representando. Não é só uma reunião de fachada. É a mesma coisa, você faz reuniões para os jovens, mas os jovens têm zero de santidade, zero. Dorme com o namorado, vão em todo tipo de festa, fala palavrão, responde para os pais, não são obedientes. Tem a resposta pronta na boca. Zero. Mas estão lá, na reunião dos jovens. E chamando outros jovens. Porque é gostoso, reúne os jovens, come pipoca, come cachorro-quente. Mas santidade zero. Não é isso. E nós vamos ver na igreja de Atos, todos juntos, crianças, adolescentes, todos. Eram horas e horas, porque havia o Espírito Santo ali, atuando. E é isso que eu estou buscando. Que verdadeiramente o Espírito Santo possa estar atuando em nós, do jeito que Ele deseja, que Ele quer. Nós precisamos trazer de volta essa intimidade. E que jeito que nós podemos trazer? Você escolhe. Eu escolho passar tempo com o Pai, aprender dele.
E as coisas vão mudar, porque você está fazendo a vontade dele. Não adianta treinar o homem exterior, ele vai falhar. É bonito, as mensagens são maravilhosas, as pessoas podem chorar. É válido, até um certo ponto. Mas o que Deus diz na Bíblia? Nós temos que ser transformados no nosso homem interior. E a transformação do homem interior precisa de tempo com o Pai. Olha só, porque a nossa leve, versículo 17, e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Tudo que o homem exterior faz é temporário, passa. Mas aquilo que o homem interior é transformado, isso é eterno, não muda. Então Deus quer você. Ele quer você, Ele quer a mim. E ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Sabemos, essa palavra é importante, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Existe um lugar, nós vamos receber um corpo glorificado ao soar da última trombeta. Então, tudo que você precisa para viver bem neste mundo é conhecer o coração de Deus para você. Tudo vai bem para você. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Passe tempo com teu Pai Celestial, passe tempo com Ele. Ore no Espírito Santo, passe tempo orando em línguas, adorando a Deus. Pegue a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Não haja por impulso, por sentimentos. Busque sabedoria do alto. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo humano, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Deus encontrou Adão nu. Deus não quer te ver nu. Deus quer olhar para você e ver que você tem vestes de justiça. E ele fala aqui, olha só, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, a velha aliança já passou. Paulo está dizendo, eis que se fizeram novas, estamos na graça. Vamos para Atos, capítulo 1 de Atos. Eu quero que vocês vejam, vamos trazer à memória o que Jesus instruiu a igreja. Essa é a instrução para você e para mim nessa manhã. A instrução de Cristo. Você tem valor para Deus, você é importante para Deus. Conheça o coração do seu Pai Celestial. Não existe enfermidade que já não tenha sido vencida por Cristo. Não existe nada de miséria, derrota financeira, frustrações que Deus já não tenha vencido por nós. Se aquiete nele. Deus te ama e preparou um mundo maravilhoso para nós. Então não fique atrás de agradar o seu homem exterior. Queira de verdade crescer no seu homem interior. Busque conhecimento real, verdadeiro de Deus para a sua vida. Atos capítulo 1. Os historiadores dizem que quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também
depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus veio e ficou uns 40 dias com os apóstolos, dando a eles instruções a respeito do reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então eles estavam, Jesus disse, olha, esperem o batismo com o Espírito Santo. João batizava com a água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo. É a promessa de Joel, que viria o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. Jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, toda a carne. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2. Pentecostes. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Então nós precisamos de poder para sermos testemunhas de Jesus. Na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, aonde nós formos. Nós somos uma carta lida. Então você não age como o mundo age, você não pensa como o mundo pensa. Você corre para o seu Pai Celestial e você é instruído, instruída por Ele. Você não se compara com ninguém. A Bíblia diz, Paulo diz que é tolice ficar se comparando com o outro. Nós ouvimos a instrução e nós obedecemos. Nós temos promessas maravilhosas do nosso Pai Celestial. Pensa nessa manhã. Quantas coisas Deus quer revelar para mim e para você? Quantas coisas? Então guarde isso, recebereis poder. E todos foram para o cenáculo. E a Bíblia diz que eles eram mais ou menos 120 pessoas ali reunidas. Maria, mãe de Jesus, estava também com todos lá, esperando, aguardando a promessa. E a promessa veio, olha só Atos 2. Ao cumprir-se, versículo 1, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então pensa um pouco, estavam todos aguardando a promessa. E todos foram cheios do Espírito Santo, todos. E todos passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia a eles. Eles foram revestidos de poder. E se você começar a ler o livro de Atos, eu não vou ler o livro inteiro, só quero encorajar você a ler. Você vai ver que os apóstolos, eles falavam com ousadia, eles tinham tudo em comum, todos juntos, anunciando esse evangelho com poder. Os sinais acompanhavam a vida deles. Cada um de nós temos um chamado. Deus quer que você entregue totalmente a sua vida a Ele, para que a vida dele em você opere sinais e maravilhas neste mundo. Deus ama as pessoas. Deus quer que cada pessoa nesse planeta seja salvo. Ele preparou a salvação para cada um de nós. Só que muitos estão indo para o inferno pelo orgulho, porque não querem aceitar a salvação que é de graça, gratuita. E muitos olham para a religião e a religião dá um péssimo testemunho de Jesus.
Porque tem religião que diz, não pode isso, não pode aquilo. Você é casado? Mostra o papel. Não tem papel? Então não pode ser batizado nas águas. Não pode participar da ceia, da mesa do Senhor, que é do Senhor. Não pode nada. Porque a religião tenta mudar você por fora. Quando Deus diz para você ser mudado por dentro, percebe a diferença? É muito diferente. E para ser mudado por dentro, precisamos do Espírito Santo, precisamos dele. Oh, aleluia! Fecha teus olhos. Você que está comigo pela internet, fecha teus olhos também. Vamos deixar o Espírito Santo orar por nós um pouco nessa manhã. Vamos nos encher disso. Todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que crê, ele fala em outras línguas, ele pode falar. Jesus diz, você crê? Você fala em outras línguas. O ramashoriki kandalamasso korobo rabaha, shiriki kandalarabassa koromo rababashoriki kandalarabaha, o rabasaka macharabá. Solte o som da sua voz, aquele que crê, ele fala em outras línguas, fale para você ouvir. Deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã, você pode falar. Ormika lamata kariala bashoki katakamaha. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Você crê? Você fala. Oh Pai, muito obrigada pelas pessoas que estão sendo batizadas agora, nesta manhã, pela internet. Muito obrigada, Pai, por essa fala do Espírito Santo dentro de nós. Você pode, meu amado, minha amada, abra a boca, solte o som, não fale em português, não fale em português. Deixa ele colocar as palavras. Você pode falar, porque você crê. O rima chorobora bassa cara machori kikandalarabaha. O rima rabaha, fale para você ouvir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele ser o teu professor nesta manhã. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa. Obrigada, Pai, pela palavra do teu Espírito Santo queimando nos nossos corações. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Pai. Oh, aleluia. Vamos pegar Atos 2, versículo 42. Aleluia. E perseveravam, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Percebe a comunhão daquele que crê, que fala a mesma linguagem que você? Ter comunhão é muito importante. Congregar com aqueles que creem como você crê, te fortalece, te encoraja, te edifica. Congregar é importante, ter comunhão é importante, porque você pertence a Ele. Você não é mais de você mesmo. Comece a entender que Ele quer operar por meio de você, o melhor para você e o melhor para aqueles que estão ao redor de você. Porque Deus abençoa, o abençoador está dentro de nós. Então não importa o que nós estamos enfrentando, importa que Ele está conosco, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. E quando você passa tempo, que jeito que eu posso conhecer o coração de Deus para mim? Só tem um jeito, de eu deixar o Espírito Santo transferir para mim o que está no coração do Pai. De que maneira? Orando no Espírito Santo. Quanto mais você orar em línguas, mais edificada fica a sua fé. Você precisa orar no Espírito Santo. Não só andando pela sua casa, cozinhando, dirigindo, mas você precisa sentar e orar. É diferente. Quando você senta e ora, é muito diferente. Precisamos adorar a Deus, dizer para Deus, Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és tudo para mim, tu és a minha vida. Isso vai mudar muitas coisas nos teus sentimentos. Aleluia. E você vai vendo que os milagres iriam acontecendo. Os milagres iam acontecendo. Pega Atos 20 comigo.
Olha um dos feitos de Paulo aqui. Todo mundo sabe que Paulo teve encontro com Cristo, o próprio Cristo, e a vida dele foi totalmente mudada. E Paulo foi aquele que mais conhecimento e revelação teve. Ele fala lá em 1 Coríntios 14, ele diz, olha, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. De todas as cartas do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, Paulo escreveu mais da metade. E cada carta do Novo Testamento são instruções para a nossa nova natureza. O antigo passou, a lei passou, estamos na graça, e a graça vai chegar uma hora que a porta vai fechar da graça. Quando ela vai fechar? Quando Jesus vier. Aí uma outra dispensação do tempo começa. E Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra conosco. Ao soar da trombeta, seremos todos arrebatados. Eu creio, por tudo que eu já li na Bíblia, eu creio que nós passaremos pela grande tribulação. Nós estaremos anunciando a salvação durante a grande tribulação. E você precisa se fortalecer para você não ser escandalizado. Porque aqueles que não estão se preparando vão abandonar a fé, vão se escandalizar. Este é o problema. Tudo diz para nós que nós... Se você ler as cartas de Tessalonicenses, eles já aguardavam, eles se preparavam para a grande tribulação. Então, comece a pensar que é melhor você começar a orar agora, se edificar agora, porque nos dias difíceis é muito difícil. A sua alma está muito agitada. Então comece agora, ore. Busque a Deus, busque o que Deus tem para você. Deus tem algo específico para você. Busque isso de todo o teu coração. Olha só, Atos 20, versículo 7. Eu queria estar numa das pregações de Paulo. Deveria ser extraordinário, olha só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo simplesmente parou o que estava falando, desceu, abraçou Eutico, ele voltou à vida, ele voltou e continuou pregando. Pensa, não tinha ar-condicionado, talvez não tivesse cadeiras para todo mundo. Eutico estava sentado na janela e a palavra queimava no coração deles. Eles não queriam terminar e Paulo continuou até o dia amanhecer. Provavelmente uma pregação de mais de 5 horas. Você tem tempo. Olha bem para a sua agenda. Você tem tempo. Você pode deixar muitas coisas para depois. Você tem tempo. Ore, meu amado, minha amada. Passe tempo com o Espírito Santo. Porque Paulo deixou bem claro para nós. Olha só, Atos. Vou continuar no versículo, capítulo 20 ainda. No versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, quando os presbíteros se encontraram com Paulo, disse-lhes,
Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido, em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Lembra o que Paulo disse? Todos aqueles que querem viver piedosamente o Evangelho serão perseguidos. O Evangelho que anunciamos é um Evangelho de perseguição, porque você tem que guardar a doutrina correta. Comece a pensar, você é guardião da verdade, da doutrina correta, e você vive a doutrina para você. Por isso você é perseguido, porque você vive a verdade. E olha só, Paulo ficava escondido? Não, ele ia de casa em casa, ele ia no cenáculo, ele anunciava o evangelho dia e noite. Porque ele sabia que a vida que estava nele era a vida de Cristo. Você está aqui, como eu, para ser carta lida para este mundo, para anunciar o evangelho. Você anuncia o evangelho com a sua própria vida, no seu dia a dia, com as tuas escolhas entre teus amigos, mas muitos não vão querer mais ser meus amigos. Amém? Porque você não agrada pessoas, você agrada a Deus. Você tem uma vida nele. É a vida dele em você. E Paulo fugia da tribulação? Não. O Espírito Santo dizia, olha, vai ter mais cadeias, mais tribulação, mas fica firme. Eu sei, Paulo dizia, em quem eu tenho crido. Não importa. Eu sei viver rico, pobre, perseguido, não perseguido, porque eu aprendi que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. De quem que é a igreja? É minha? Não. A igreja é de Deus. Você é ovelha dele, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos para o último capítulo de Atos, capítulo 28. Atos 28, versículo 23, eu termino em Atos 28, a partir do 23, para você ver que o livro de Atos está aberto. A igreja está na terra, nós estamos escrevendo o livro de Atos. Então comece a pensar, você escreve o livro de Atos, o seu bom testemunho, a sua vida em Deus. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus,
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Paulo estava em Roma e ele estava preso na sua casa e tinha um guarda, ele tinha uma prisão domiciliar naquela época. Ele chamava as pessoas vinham na casa dele e ele anunciava ali o evangelho. Então, muitos acreditaram e outros continuavam incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo é um grande testemunho, uma grande carta lida para nós. Então, comece a pensar nessa manhã, na grandiosidade deste evangelho. Nós estamos aqui e precisamos viver uma doutrina correta. Para quem? Para nós mesmos. Você é um mundo para Deus. Pode ser que as pessoas não acreditem em você, não importa. Você continua anunciando o evangelho, você continua pregando a palavra. Para você coloca em prática, você ora, você passa tempo com seu Pai Celestial e você será uma grande bênção, não só para você mesmo, mas para cada pessoa que estiver ao teu redor. Porque eles vão olhar e vão ver que é impossível dizer que você não tem estado com Cristo. Porque cada vez mais você se parece com Ele, com Jesus. Amém? E a Marciana termina a reunião nessa manhã gloriosa, orando. Ele está ali escondidinha com a Sônia, ajudando na transmissão. Mas ela vem à frente nessa manhã gloriosa. Aleluia! Nosso Deus é bom e fiel. Essa palavra maravilhosa, essa palavra que está no seu colo, a Bíblia, nos exorta, nos consola, nos dá sabedoria, disciplina, nos aconselha. Ela é a nossa vida. Amém? Obrigada, Pai, por essa manhã de vitória. Obrigada, Pai, por Tua palavra ministrada nessa manhã. Te agradecemos, Pai, porque ela é a nossa vida. Obrigada, Pai, acolhemos em amor, em nosso coração e fazemos a escolha, Pai, de amar a Ti. Fazemos a escolha, Pai, pela vida e não pela morte. Fazemos a escolha, Pai, pela obediência. Obrigada, Pai, nós te agradecemos, nós te amamos, nós te adoramos. Obrigada, Pai, pelo teu braço forte, nos sustentando em pé, Pai. Obrigada, Pai, por sua mão nos conduzindo, Pai, em triunfo, em vitória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós temos a luz da vida, podemos enxergar. Obrigada, Jesus. Não a nós, Senhor, mas a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração a Ti, Pai. Nos inclinamos a Ti, nos curvamos a Ti, não a situações, mas ao Teu nome. Nos curvamos, Pai, à Tua palavra, em humildade, em coração simples e humilde, Pai, em obedecer à Tua palavra. Obrigada, Pai, pelo dia de paz que o Senhor preparou para nós hoje, pelo dia de paz.
Obrigada, Senhor. Obrigada pela casa dos meus irmãos guardada. Obrigada, Pai, pela nossa casa guardada. Obrigada, Pai, porque os olhos dos meus irmãos podem enxergar, o ouvido deles pode ouvir a tua voz, Pai. Obrigada. Nós te agradecemos pelo dia de paz. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Um dia abençoado, meus irmãos. Amém, aleluia.